Boa noite a todos. Ao iniciar, eu colocarei só um vídeo, que o tema hoje é Sedes Perfeito. Dentro do Evangelho, segundo o Espiritismo, quando aprofundamos no Sedes Perfeito na literatura, nós avaliamos-nos e vemos a dificuldade nossa. A dificuldade tamanha até da compreensão. Então nós vamos florear um pouco sobre o homem de bem. Porque nós somos mais ou menos. Porque Sedes Perfeito é Deus, Jesus, que é uma perfeição clara, evidente. Então, a atualidade hoje, ela vem nos cobrando, nos cobrando de todos nós, cidadãos, espíritas, evangélicos, religiosos, enfim, cristãos. Vem nos cobrando tudo que nós estamos assistindo. E essa agressividade, ela vai nos deprimindo. Nós vamos ficando deprimidos achando assim, será que tem solução? Será que... Aí nós questionamos assim, e Jesus? Quando Jesus chegou à Terra, será que ele pensou, avaliou? Se fosse uma avaliação, talvez ele não viesse, porque nós estávamos entregues a Roma, Então, nós devemos pensar assim. Eu vou ler uma mensagem depois de Bartolomeu, o diálogo de Bartolomeu e Jesus. Foi o Cristo que afirmou que tem jeito, que tem solução. O Cristo afirmou sim, tem jeito. Por isso que nós devemos sempre achar, nós estamos no lugar certo, na hora certa, e o melhor momento é esse. É o melhor momento. Porque o que nós estamos vendo, coisas que nós nunca pensaríamos em ver, mas estamos assistindo. E isso faz parte da transição planetária. É o momento da transição planetária. E esse momento é convidado espíritos que já estão retornando, já fazem parte, são espíritos missionários retornando para o guia eterno, todos nós. Então esse compromisso, essa responsabilidade, somos todos, espíritas, amigos, não espíritas, porque as pessoas, na incompreensão, eles nos perguntam assim, você não acha? Mas é uma pergunta numa afirmativa. As pessoas querem que nós concordemos com a situação. Fala assim, está todo mundo fazendo isso, você não acha? Então, isso acontece muito comigo no meu trabalho. A pessoa já afirma como que queria que eu concordasse, como que eu deveria de ter que concordar. Então, eu vou deixando, quando tem a oportunidade, eu coloco o meu pensamento. Então, é uma maneira que nós devemos ser muito sutil. Então, o que vem faltando hoje é que nós vamos assistir nessa mensagem do Cristo. É a falta de amor. Se todos cumprissem o mandamento de Jesus, amai-vos uns aos outros, nós, com certeza, já estávamos num avanço bem melhor, num avanço de um planeta bem melhor. Vocês vão ver ali, nós vamos ver um filme mudo. Mas, ali o Cristo está dando uma mensagem, um ensinamento para nós. Esse ensinamento é o mundo atual. Quando a gente fala assim, as mensagens são sempre atuais, porque ele está ensinando-nos ali. Ali vai passar o óvulo da viúva, é o que nós podemos contribuir. Vai nos mostrar as dificuldades que todos nós temos. Que a gente fala assim, mas a pessoa é espírita. Nós temos a dificuldade nos momentos. Mas ele falou isso, nós temos as dificuldades. É um mundo que nós estamos para aperfeiçoamento.
Então, quando ele fala, não condeneis, não julgueis, porque é os ensinamentos de Jesus. E o mais bonito é a exemplificação. Se nós, espíritas, devemos ou queremos sermos lembrados um dia, é pelo exemplo. O exemplo é tudo na vida. Para os nossos filhos. Ontem eu assisti um senhor já idoso, que ele falou assim, já idoso, aproximadamente, se o pai dele estivesse vivo, já tinha mais de 100. Ele falou assim, o meu pai me ensinava que eu deveria pôr o chapéu onde eu alcançasse. E quantos de nós nos lembramos das mensagens do meu pai, da minha mãe, o meu pai? Então, fica gravado na nossa consciência essas mensagens que são nos ditas. Então, se essas mensagens que são nos ditas ficam gravadas em nós, lembremos nós das mensagens que nós estamos dando, né? Então, Cristo vem ali ensinando para nós tudo o que Ele pode. Tudo, cambada de víboras, tudo Ele vem falando. E aceitou o desafio. Qual foi o desafio? O desafio de entregar ao Calvário. É um desafio. Aceitou esse desafio. Enquanto nós vamos ver o filme mudo, eu vou falando. Olha, Senhor, os espíritos do mal são também nossos irmãos? Inquiriu admirado o apóstolo. Toda a criação é de Deus. Toda a criação. Os que vestem a túnica do mal envergarão um dia a da redenção pelo bem. Acaso poderias duvidar disso? O discípulo do Evangelho não combate propriamente o seu irmão, como Deus nunca entra em luta com seus filhos. Aquele apenas combate toda a manifestação da ignorância, como o pai que trabalha incessantemente pela vitória do seu amor, junto da humanidade inteira. Então, é o que nós podemos oferecer, um pouco do nosso amor à humanidade inteira. Eu citei no sábado, quando eu disse o Pedro e Jesus, quando Pedro negou Jesus, mas eu não terminei, que o horário estava avançando e eu substituí muito rápido, não tinha preparado o estudo. Mas quando, na casa do caminho de Pedro, que Pedro teve todas as dificuldades que nós temos, e já abafado, quando ele encerrou às 17 horas, né? Hoje eu não quero atender mais ninguém, já estou cansado, foi embora. O último chegou e pediu a ele algo. Ele disse, não viste que as portas estavam fechadas? Vá, estou cansado, exausto. Então, este humilde, tirando a túnica, disse, Pedro, eu apenas pedi que apacentasse as minhas ovelhas. Só isso. O Cristo só nos pede isso. Ele fala, Gilson, lá no renascer, apacenta as ovelhas que passam. Caminho da luz, apacente as ovelhas que passam. SEAC, apacente as ovelhas. É o que ele nos pede. Sabe? Porque quando nós temos esse desafio de apacentar as ovelhas do Cristo que nos pede, nós sentimos o bom ânimo no coração, a força que vigora em nós. São o que eu disse que são as espadas em nome do Cristo que fizeram e fazem essas travessuras. São em nome do Cristo que elas mutilam. E nós, espíritas, devemos, porque nós não temos,
devemos fazer o melhor. Então, nós vamos iniciar o homem de bem. Vou encerrar aqui, depois eu volto lá. O verdadeiro homem de bem é que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos e a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo que desejava que lhe fizesse. Né? É um desafio. Muitas vezes a gente pega uma moça bonita, querendo levá-la para o altar. A gente tem que perguntar para mim mesmo, para nós: eu me levo para o altar? Eu convivo comigo? Eu aceito o desafio para ser um único a vida inteira? Então, é quando a gente fala, é o desafio nosso. Porque nós queremos sempre achar que o outro deve, o outro tem, e nós vivemos à procura de quem nos carrega. E quando nós colocamos isso na nossa mente, tornamos-nos doentes, porque sempre estamos à encosta de alguém, e nunca no favor do mundo, a favorecer. É isso que nos dá o bom ânimo que Jesus disse. Ai, tendes bom ânimo, eu estou com todos vocês até o fim dos tempos. Tente bom ânimo, eu venci o mundo. Então é isso que o homem de bem vem falar para nós. Ele deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Os bens espirituais acima dos bens temporais. Todos nós entendemos espirituais e temporais. É o desafio do brilho do mundo para nós. É a fé inabalável. Voltando aos cristãos e às feras. O que é para nós uma fé inabalável? Para todos nós, uma fé inabalável. Aceitaríamos nós hoje, chegando as pessoas aqui, invadindo, e vamos todos, que as feras estão esperando famintas. A fé inabalável? Ainda não. Ainda não temos coragem como eles tiveram. Aqueles primeiros 300 anos foram desafios para os cristãos. Desafio imensos para todos eles. Porque eles se entregavam na dor para servir a Deus. E a dor hoje, a dor para nós, espírita, sabemos que é um desafio para vencer. Mas se nós não tivermos um pouquinho do entendimento, que eu falo que todos precisavam ler um pouquinho do Evangelho, do Livro dos Espíritos, para compreender os dois mundos, para compreender o perispírito, o que nós trazemos de vidas passadas, para tornarmos mais fácil a aceitação da evolução pela dor. Ficaria muito mais fácil. Porque quanto mais nós vivenciamos a dor maldita, mais a dor se torna agressiva. Quanto no dia da aceitação como uma dor amiga para o meu progresso, mais suave fica
a dor, para incomodar menos, para que eu possa servir de alguma forma. Servir de alguma forma naquilo que eu possa fazer. Sabe que todas as vicissitudes da vida, que todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar, sem queixumes. Sabe que são nossas mesmo. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, ama por amor. Sem esperar paga alguma, retribui o mal com o bem, toma defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre os seus interesses à justiça. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos seus serviços que presta, no fazer ditoso os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que anima os aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros. O primeiro impulso do homem de bem, pensar nos outros. Às vezes, a intenção é boa no início, mas quando nós vamos ligando as nossas mentes, como são os dois mundos, as nossas mentes ao negativismo, o negativismo das pessoas, porque as pessoas são pessoas boas, não são totalmente ruins, mas se deixa entregar pela influenciação do mal. Então forma-se uma associação. Essa associação ela é maldita e corrompe. Ela corrompe as pessoas. Certa feita, uma senhora, mãe, chegou a um tribunal e falou assim: meritíssimo, antes que julgasse e condenasse meu filho, ele precisa sim ser condenado, senhor juiz. Mas eu sou mãe e gostaria que o senhor pudesse dar uma pena mais acessível. Meritíssimo, conversando com a mãe, falou assim: mãe, pelos crimes, pelos furtos, por tudo que ele tinha cometido, é mais de 50 anos de prisão. Ah, mas eu não estou pedindo, senhor juiz, que o senhor não condene. Apenas que o senhor possa ser brando com o seu jugo. Porque ele tem um coração bom. A semente é boa. E muitas das vezes, meus irmãos, a semente é boa. Faltou o bom jardineiro. Nós precisamos do bom jardineiro. O bom jardineiro é aquele que ele cuida, ele rega, ele vê o fruto, ele colhe o fruto. E se deixarmos, às vezes, o bom se perde. Então, ela pediu ao juiz: condene, mas, na oportunidade, arrume um jeito para que ele possa ser tratado, senhor juiz, porque ele é doente. Ele é bom, mas é doente. Então, quando nós estivermos diante da agressividade de alguém, uma voz agressiva, as mãos que agridem, as espadas que mutilam, lembre que eles são doentes. Eles estão doentes. E precisa do nosso amor. Como? Ajudando da maneira que nós pudermos ajudar. Como o homem de bem. Como nós pudermos ajudar. Mas eu tenho em casa uma pessoa depressiva, que toma todo o meu tempo
não tem fé, não gosta de tomar as medicações. O que eu faço? Se todos nós pensarmos no que eu faço, não faremos nada. Mas se pensarmos no que eu posso fazer sem me adoecer, porque eu não posso invadir, porque senão fica dois doentes, o depressivo e o cuidador. Então, o que eu posso? Por quê? Ela invadiu um deserto pelo livre-arbítrio. E quando as coisas estavam muito boas, o deserto estava maravilhoso. E nós continuamos com os nossos livrinhos de trabalho, com as nossas mensagens gostosas, com a nossa satisfação do bem. Mas o mundo estava ótimo para ele, né? Mas voltou doente. E se nós invadirmos nessa maneira de cuidar, nós vamos nos adoecer igual. Então, aí vem a prudência. Quando Jesus fala, sejas prudente, é a prudência. Servir sim, com prudência. Porque nós, espíritas, levamos com isso. Não vai fazer, não? Mas você fala tanto em caridade e não faz? Nós precisamos saber, porque o Cristo falava assim, Eduíde, você quer? O que você quer? Eu quero um bom dia. Bom dia. Boa noite. Tchau. Mas ele perguntava, o que você quer? Senhor, eu quero que tu me cures. Então, peraí, então, você quer? Eu quero. Então, é um compromisso nosso. Na verdade, nós vamos fazer uma visita no hospital, que é um passe. É preciso, é necessário querer da pessoa. Ele precisa abrir o coração. É preciso as energias do passe penetrar em nós. O passista, ele chegou, ele fez a prece, ele harmonizou o dia, fez uma alimentação saudável. Mas a pessoa que entra, não acredito nesse trem não. Não tem fé nenhuma nisso. Esse ventinho que passa aqui é o frio lá de fora. O que nós podemos fazer? Somente a prece. E lembrar sempre, entre nós e Deus, Senhor, aquilo que eu não consiga, faça por mim, Senhor. Porque são irmãos nossos. E só o amor nosso e de Deus que faz a associação para que no balança, mas não cai, ele volte. Volte e já muda a história do pensamento e das conexões com o mundo dos espíritos. O homem de bem é bom, humano e benevolente. Benevolente para com todos, sem distinção de raça nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade. Por guia a caridade. O Espiritismo fala o quê? Fora da caridade não há salvação. Por que fora da caridade não há salvação? Porque é a caridade que nos sustenta. É a caridade que nos dá força para viver. Chico já dizia, o que nos faz feliz é a alegria dos outros. Se a alegria dos outros nos faz feliz, sejamos alegres para fazer os outros felizes, né? Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com seu orgulho e o seu desprezo a suscetibilidade de alguém, que não recua ideias de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta o dever de amar o próximo
e não merece a clemência do Senhor. Não merece. Está falando que não vai ter, né? No momento ele não merece. Não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só dos benefícios lembra-se, por saber que perdoando, ser-lhe-é conforme houver perdoado. Essa forma do perdão, eu gosto muito de lembrar do perdão do Cristo na cruz. Porque aquele foi o poema do perdão. Um poema dirigido ao Pai. Pai, perdoa-lhes. Não sabe o que fazem. Aquilo é um poema, esse é um poema cravado no nosso coração. Porque nós, já esqueci, já perdoei, mas quando acontece de novo, nós voltamos à cobrança anterior e retornamos. Ele foi um perdão mais ou menos. Ele foi um esquecimento, mas não houve perdão. Nós esquecemos. Passou muitos anos, nós esquecemos. Então o Cristo vai perdoai-os. Então quando ele pede isso, diz, olha, se houve um mal feito, aconteceu, perdoa do fundo da alma. Perdoa. Perdoa. Chama aquele e dorme com ele. Ombro a ombro. Encosta a cabecinha no ombro e perdoa. Chora junto. Porque não existe um ódio que não foi um amor um dia. Ou um amigo um dia. Porque ninguém vai odiar à toa sem conhecer. Então, se houve uma convivência, retorna a convivência para ver onde estão os erros. E vão avaliando e se perdoando. Porque o perdão é mútuo. Ninguém erra sozinho. O perdão, ele precisa ser discutido. Porque quem concorda, só concorda, não é amigo. Quem só aceita, não é companheiro. As discussões é preciso. Nós não podemos, não devemos impor as nossas maneiras de querer. Mas precisam que sejam discutidas e avaliadas. E chegar a um consenso de ambas as partes. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos. As peças de outrem, aproveita ao revés todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros. No Livro dos Espíritos 919, Santo Agostinho nos convida a esse desafio. Qual que é o desafio? Conheça a ti mesmo. É um desafio para todos os dias nós nos avaliarmos. Amanhã eu posso ser melhor que hoje. Onde eu errei hoje? O que eu fiz? Vamos conversar sozinho. É gostoso conversar sozinho. Conversar no banho, debaixo de chuveiro, ou água bendita, minha água. Vamos pôr para fora. O que põe para dentro é doença. O que põe para fora já vai embora. Né? Se a ordem social colocou sobre o seu manto outros homens, trata-os com bondade. Olha que bonito isso. Trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lembrar-lhes o moral e não para esmagá-los com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhe possa tornar mais penoso
a posição subalterna em que se encontram. O subordinado, de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los consciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos aos seus semelhantes. Todos os direitos aos seus semelhantes. Dão as leis da natureza como quer que sejam respeitados os seus. Não é verdade? Eu gosto que respeite os meus. Vocês gostam? Então, é só uma coisa mútua. Uma coisa racional. Por isso que a doutrina espírita nos fala com uma fé raciocinada. Uma coisa lógica. É só nós pensarmos, avaliarmos o que hoje fala tanto em corrupção. O que é corrupção? Nós precisamos pensar o que é corrupção. Será que a corrupção é só dinheiro? É só roubar que é corrupto? Quantas corrupções? Quando fala não matarás, o que é não matarás? Não cometerás adultério. O que é não cometer adultério? Porque o direito vai explicar que tem várias maneiras de não matarás. Tem várias maneiras de não cometer adultério. Então, é uma maneira de nós pensarmos o que é corrupção. Corrupção, de eu invadir uma fila, de eu uma moeda que não é minha de 10 centavos ou de R$1, é diferente das malas de dinheiro. O homem de bem, aqui já fala, é o homem de bem. Não aceitamos o que não é de Deus, para que não nos igualemos às espadas que o Cristo disse. Né? Cristo, na mensagem que eu li no sábado, está na Revista Espírita de 1868. Uma mensagem de Jesus, dizendo que não compreenderam a minha mensagem. Usaram as espadas, as cruzes para formar espadas, para mutilar. Usarem as cruzes para enriquecer. Então, usaram as cruzes em nome de Deus. Então, nós precisamos avaliar. Jesus é o Espírito puro, que veio trazer para nós a mensagem mais linda do mundo, que é a mensagem de amor. E só venceremos o mundo com uma mensagem de amor. É unidos uns aos outros, amando e servindo. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem. Isso aqui é um resumo. Então não fica assim todas enumeradas. Mas aquele que se oferece por possuí-as, que acabamos de mencionar, na caminhada se acha que a todas as demais conduz. Se acha que a todas as demais nós podemos ter. Então, no Boa Nova de Humberto de Campos, olha que mensagem mais linda no Bom Ânimo. Bartolomeu era um fiel seguidor de Jesus. Onde Jesus ia, Bartolomeu estava presente. Mas as dificuldades do mundo também é um desafio, e foi um desafio para ele, o discípulo fiel. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra. Pois, aqui, o seio do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime.
É diferente de hoje? Está mais ou menos, né? É a vitória do crime. O jogo das ambições. A cobiça dos desenganos. A voz do apóstolo se tornava quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou-o brandamente e lhe falou com serenidade. Quem de nós não escuta Jesus com serenidade falando quando nós estamos na contramão da vida? Na hora da prece sincera que sai do fundo da alma, Pai nosso que estais no céu. Será que nós não escutamos Jesus com esse diálogo de Bartolomeu? Quando Jesus disse assim: a nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Fazes bem, conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos. Mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Jesus está nos convidando, acendendo o bom ânimo em nós. Sabe para quê? Para que a gente erguemos a fronte para o alto e não se curve para baixo. Para de queixar, de reclamar. Eles ou não são irmãos nossos e necessita que nós mantenhamos o amor puro em função, porque não sabíamos se nós estivéssemos onde estão, como nós agiríamos ou como estaríamos ou como faríamos. Então Jesus sopra para nós. Tendes bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive a ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenho o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Está perguntando para nós. Será que nós achamos que o Cristo que está dizendo isso aqui para Bartolomeu, que isso não tem solução? Então, eu estou fora de toda a codificação do Espiritismo. Porque é o Cristo que está dizendo que se acha que não tem jeito. Então, o que ele veio fazer? Ele veio nos dar a certeza que é preciso e vai acontecer. E está acontecendo. Eu não consegui trazer um vídeo, mas a reforma dos espíritos mensageiros, ditada por Divaldo Franco, já estão retornando à Terra. Já estão chegando à Terra. Espíritos missionários, espíritos de trabalho, espíritos fortes e confiantes. Fortes e confiantes. E nós já estamos vendo isso aí. Já estamos assistindo jovens fortes e confiantes na certeza do que fazem. Nós já estamos assistindo. Então Jesus ainda diz assim: o Evangelho terá de florescer. O Evangelho terá de florescer. Sabe por quê? Sem Evangelho, nós somos só os espinhos da rosa. Murcho. Precisa florescer. Porque o nosso coração florescido no Evangelho, nós somos outras pessoas. Não julgueis ninguém, quando o Cristo, ali na mensagem, não julgueis ninguém há 30, 40 ou um século atrás, porque não é a mesma pessoa mais. Já passou. Essa oportunidade de florescer o Evangelho. Amanhã, o rude pode ser bom. Então, vamos florescer o Evangelho em nós. O Evangelho terá de florescer, primeiramente,
na alma das criaturas antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança. E a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Deixei só esse pedacinho, que é um diálogo de Bartolomeu e Jesus. A receberem de coração. Porque nós precisamos receber a mensagem de Jesus, receber e deixá-la entrar em nosso coração. Trevo de ideias num diálogo de Kardec e Jesus, dentro do estudo do Ser Desperfeito. Salientando o impositivo da educação, disse o excelso orientador: sedes perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. Sedes perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial. E Allan Kardec adiciona para todos nós: reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as inclinações infelizes. Esforço quer dizer que nós estamos nos esforçando para domar as inclinações infelizes. Anoitecendo o espírito de serviço, notificou o eterno amigo: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. E Allan Kardec confirma: se Deus houvesse isentado o homem do trabalho, corpóreo, seus membros ter-se-iam atrofiado, e se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância no estado de instinto animal. Louvando a responsabilidade, poderou o Senhor. Muito se pedirá a quem muito recebeu. E Allan Kardec conclui: aos espíritas muito será pedido, porque muito hão recebido. Como a nossa hora está chegando, consagrado à elevada missão da verdadeira ciência, avisa o mestre dos mestres: conhecereis a verdade, e a verdade vos fará livres. E Allan Kardec anuncia: fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão face a face. Encarar a razão face a face. Fé inabalável, é o que eu disse no início. A fé inabalável, a gente vai na certeza que anuncia o Evangelho. Ide pregar o Evangelho, que Deus está contigo. Nós temos certeza. Então a fé inabalável é o que eu contei aqui dos 300 primeiros anos dos Espíritos com Jesus. Fé inabalável. Era uma fé tamanha. Então enfrentava o que vinha. A ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralidade dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual, que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num pai ingrato.
As vicissitudes e tribulações dessa vida não passam de incidentes que ele suporta com paciência, por sabê-las de curta duração. Sabe, isso é tudo passageiro, isso vai passar. Devendo seguir-se-lhes um estado mais ditoso, a morte, nada mais restará de aterrador. Deixa de ser a porta que se abre para o nada e torna-se o que dá para a libertação, para a qual entra o exilado numa mansão de bem-aventurados e de paz. Então, que nós possamos refletir nessa fé inabalável, nesses momentos, e termos confiança em todos nós, deixar a voz do Cristo ecoar na nossa vida, aquilo que Ele diz: a minha paz, né? A minha paz, para que nós possamos realmente estar em paz com Jesus. O orador espírita, o Alessandro Rossandro, ele é psicólogo, e estava fazendo essa palestra, esse estudo, para professores. Por isso que, quando a gente fala na fé inabalável, porque Deus coloca todos nos seus lugares, devidamente nos seus lugares. Porque fala assim, poxa, mas como é que a pessoa gosta disso, o outro gosta daquilo? Porque somos todos irmãos, filhos de Deus, e precisamos um servir o outro de uma maneira. E a maneira que nós servimos, estamos exercitando a caridade. Então, ali nós estamos sem o som, mas ele falando com os professores, são professores, de agora sim, são espíritos, olha só, espíritos espiando as provas que aceitaram, né? Aceitaram as provas. E ele fala ali que todos os acontecimentos, o toque de amor. O toque de amor. Porque, olha, nós não conseguimos chegarmos numa casa espírita, trazer um estudo, participar de um trabalho, né? O trabalho espírita, olha, a casa está aí, é para quem quer chegar. Não, passa limpar, abrir uma janela, se propor ao estudo. Por quê? É a proposta de Jesus para a Boa Nova, né? Então, olha, quando você tiver a oportunidade, depois vocês clicam lá no YouTube, vocês vão assistir como é que chama? Rossandro. Tem duas mensagens dele ali. Tem um no restaurante, um garçom alimentando todos os dias, dava de comer na boca ele largava o serviço da pasta de alimentação e ia no cadeirante dar comidinha na boca ao cadeirante. Aí perguntou ele falou com a maior naturalidade, porque muitas das vezes a pessoa faz, acha que aquilo, não, eu faço, eu gosto. Por que você faz isso? Porque eu gosto. É verdade, com a naturalidade. Nós tivemos a oportunidade no domingo de ir no Educandário Carlos Chagas e fizemos uma salada de fruta lá com o pessoal. Os que foram, se a gente perguntar assim, como é que foi o seu domingo? Eles não estão aqui não, mas se eu perguntar como é que foi o seu domingo, eles vão falar assim, maravilhoso. Porque enche o nosso coração de alegria. Aqueles meninos, aquelas pessoas, né? Quer um abraço e quer atenção, um garoto na cadeira de cadeirante, né? Especial. Cativar, cantando, com a dificuldade. Cativar, ele cativou todos que estavam ali. Então, quando fala fora da caridade, não há salvação. Tire os minutos do seu tempo, que não vai fazer falta na sua vida, e alegre o seu coração com um sorriso alheio, da maneira que achares melhor. Ninguém está falando que tem,
que pode, só falando que pode. Nós vamos ver que vai embora, olha, vai embora a depressão, vai embora a tarja preta, vai embora essas medicações que acabam com o fígado, acabam com o rins. E o amor enche o copo. Enche o copo. E quando a gente fala assim, abençoa, Senhor, aqui, olha, a água foi edificada, abençoa, sabe, a fé inabalável é isso, é a certeza que aqui tem a medicação dos bondosos espíritos, que vem nessa oportunidade de alimentar a gente. Então, encerrando, que já está no nosso tempo, nós vamos encerrar assim, olha, vem, Senhor, vem reflorir os caminhos, vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor, a dor que todos temos, e fazer calar os canhões. Aonde estão os canhões? Não sei. Não sei o canhão, onde estão os canhões da humanidade, mas sei onde estão os meus. E para calar esses canhões, eu posso repetir e dizer, vem, Senhor, vem habitar no meu coração, vem me fazer hoje, para dizer, Mestre Divino, o que queres que eu faça? O que queres de mim? Era cego e agora enxergo, era mudo e agora falo. Procurei os seus passos, Mestre Divino, e não os encontrei, mas encontro a morada do meu Pai no coração de todos vocês, e gostaria que vocês todos pudessem também encontrar a morada do Pai na voz que vos fala, porque o amor não é só o amor de Deus como irmãos verdadeiros, somos irmãos espíritas querendo uma humanidade melhor para os filhos, para os netos e para a humanidade inteira. Que o Mestre Divino, os bondosos espíritos que estão nessa sala, que nos convida a esse bom ânimo, a seres perfeito, como é Deus, nosso Pai. Muita paz e obrigado pela oportunidade de aqui estar com vocês.